Indagação oportuna. Disse-lhes: recebeste e vós o Espírito Santo quando credes. Atos 19, 2. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade dos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem, mas variadas situações. Aqui alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, o indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões do alívio físico. Amanhã, todavia, ressurge tão insatisfeito e tão desesperado quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grandes números de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médios respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem nos novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidades. O que esperais de espíritos recebemos um ato de crer na orientação de Jesus, ou da fascinação, ou da indolência, ou da pesquisa inútil, ou da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não obrigamos o Espírito na santificação que nos melhore ou nos renove o Cristo, a nossa fé apresenta frágil candeia suscetível a apagar seu primeiro golpe do vento. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre nos envolva. Vamos fazer a nossa oração inicial, fechando nossos olhinhos e sentando na cadeira melhor que a cadeira nos oferece. Pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, nos proteja, nos dê força para vencer as provações do dia a dia. Que hoje possamos ser melhor do que ontem e que a paz dele nos envolva sempre, nos mostrando o caminho do bem e do amor ao próximo. Obrigada, Senhor, por esse momento de oração. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tem me proporcionado. Que a tua paz esteja sempre conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E assim, seguimos com o trabalho, agora com a exposição doutrinária. Fica a cargo da nossa companheira de livro espírita, a Maquele, do Centro Espírita Seara de Jesus de Criciúma. Vamos vibrar positivamente para que tudo aquilo que a Maquele preparou, com tanto amor, com tanto carinho, consiga nos passar o melhor maneira possível. Muita graça. Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo nessa noite de frio e ventania. Que a paz de Jesus abençoe o nosso coração e faça-nos sentir a paz dele mesmo. Sabe, quando Jesus estava vivo e passou aqui pela terra, aquelas pessoas que faziam multidão para segui-lo, sentiam e tinham vontade de segui-lo, não é porque achavam bonito, porque adoravam passar calor ou passar sede andando atrás dele, não. É porque sentiam a paz dele. E a paz dele era tão boa, era tão gostosa, era tão prazerosa, que ninguém queria abandoná-lo.
As mulheres iam lá, faziam seu serviço e quando podiam iam lá ouvir Jesus de novo. Os homens que podiam, vinham mais tempo, continuavam com ele. Aqueles que podiam o acompanhavam, porque a paz que Jesus tinha, ela expandia de uma tal maneira, ela atingia as pessoas. Dizem os estudiosos que era um raio de mais de 1 quilômetro. Onde ele andava, 1 quilômetro para todos os lados, as pessoas que moravam por ali sentiam a paz dele. Muita gente ficava feliz, nem sabia o que estava acontecendo. Ai, que gostoso, nem sabia o que era. E muita gente sabia exatamente o que era. Era por causa de Jesus. Então começavam a acompanhar, começavam a entender o que ele tinha, o que ele falava, o que ele fazia para se sentir assim. E é por isso que até hoje nós seguimos os ensinos de Jesus, porque nós buscamos exatamente isso, a paz dele. E o que ele disse para nós? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E sabe o que quer dizer isso? Onde 2 ou mais estiverem rezando, ou com o objetivo de evoluir moralmente, Jesus vai estar lá. Ele estando por aqui, conosco, a paz dele vem junto. É por isso que quando a gente chega no centro, a gente até esquece lá de fora, lá de casa. A gente relaxa os ombros, a gente fica tão bem. Relaxa até a musculatura do rosto, que normalmente está tensa. Até o rosto relaxa. A gente até dorme no meio da palestra. De tão relaxadinho que ficou. E é por isso que é tão bom estar 2 ou mais rezando. Porque a paz de Cristo nos invade. Tem um estudo que eu adoro muito, que é de uma universidade bem conceituada dos Estados Unidos, que fala que quando a pessoa tem fé e está em oração, ela rejuvenesce. Sabe por quê? Porque quando a gente está tenso, nervoso, estressado, o que acontece? Pensa aí contigo, quando você tem uma briga com alguém, o que acontece contigo depois? Normalmente a gente vê assim, estou um bagaço agora. Não fica cansado, não fica com os braços cansados, o rosto cansado, o olho cansado, fica tudo cansado. Porque quando a gente briga ou está estressado, ou quando a gente é ansioso, a gente enche o corpo de radicais livres. E os radicais livres que vêm do estresse envelhecem a gente, cansa a gente. E uma notícia triste eu tenho para nos dar. A maior parte do nosso dia nós passamos assim, ansiosos, tensos, nervosos. Então, aproveitando que aqui dentro os radicais livres se dissolvem, solte tudo, deixa aqui dentro mesmo. Porque antes de nós chegarmos, a espiritualidade fez uma limpeza e tirou tudo que havia de ruim aqui e colocou coisas boas. Quando a gente entra, a gente vem bem sujo, bem carregado, cheio de radicais livres. E aí, conforme a gente está sentadinho ali, esperando, ouvindo, os radicais livres vão saindo, é como se a gente tomasse um banhão, assim. Sai tudo, é por isso que a gente fica tão levinho. A gente entra cheio de dor até nos dentes, que a gente nem percebe, que fica mastigando assim, é por isso que a gente gasta os dentes. A gente não percebe que é tão nervoso. E aqui dentro, solta. E aí esse estudo fala que as pessoas que estão rezando, que as pessoas que têm fé, que estão rezando, naquele momento rejuvenescem. Por quê? Porque se for medir o tanto de radicais livres que ela tinha antes de começar a rezar e depois que ela rezou, diminui em mais de 30%. Sabe o que isso quer dizer? Quanto mais a gente reza, mais novinho a gente fica, mais bonito a gente fica, sem dor a gente vai ficando, vai rejuvenescendo, vai ficando com uma carinha mais agradável, vai tirando as dores. O que acontece no nosso organismo físico quando a gente vai envelhecendo? Os dedinhos não abrem mais direito, o joelho não funciona mais, os passinhos começam a ficar curtinho. Por quê? Os radicais livres vão tomando conta da gente. E a oração e a vontade de melhorar, a evolução, o bem, a fé, tiram os radicais livres do nosso corpo. Querem um exemplo? Divaldo Pereira Franco. Quantos aninhos vocês acham que ele tem? 90. Quando você olha para ele, quando acompanha um pouquinho da vida dele, um dia da vida dele, meu Deus, o homem parece que tem menos de 40. Que força, que energia, que vigor.
Ele vai de manhã até de noite até de madrugada, ele não cansa. Está sempre renovando, eu ia dizer, parece que está sempre energizado. Não, ele está sempre energizado. Por quê? Porque ele mantém o seu pensamento numa vibração mais alta. Está sempre bem acompanhado e a disposição vem. Os radicais livres vão saindo e ele vai ficando bem. Então, que façamos o mesmo. Se lembre, sempre que vier aqui, e sempre que estiver em casa, ou que der um acesso, daquele acesso de loucura que a gente tem, de vez em quando, vamos dizer assim, umas 2 ou 3 vezes por dia, que você fica nervoso, se lembra, ai, preciso me livrar desses radicais livres. Pegue um livrinho, reze. Aí você pode pensar, ah, não, mas daí se eu estiver sozinho, como é que eu vou estar 2 ou mais? Pense bem. Você, seu corpinho. 1. Seu anjo de guarda. 2. Seus obsessores, uns 14, 16 ou 18, já deu 2 ou mais, né? Então você está sempre 2 ou mais. Pega um livrinho qualquer e leia. Pode ser um pedacinho assim, ó. Pode ser que a tua cabeça nem entenda nada, porque quando a gente está nervoso, lê a palavra, lê a palavra, lê a palavra, só lê a palavra, não entende? Porque quando a gente está nervoso, a cabeça não pensa, mas leia, porque o teu anjo vai conseguir acessar você e você vai se acalmando. Os radicais livres, ó, vão saindo, se livre deles. Combinamos assim? Está bem. E o tema escolhido para essa noite é do mesmo livrinho que o irmão estava lendo aqui na frente, Fonte Viva. Olha, esse livro a gente devia ter nas bolsas, nas gavetas, na cabeceira da cama, a gente devia ter sempre esse livrinho, porque aqui dentro tem tanta historinha, tem frases que alguém que já evoluiu falou lá na época de Jesus e alguém escreveu. Vocês lembram que depois que Jesus morreu, os apóstolos deles pensaram assim, meu Deus, Jesus disse para a gente continuar ensinando, 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 e se a gente esquecer? E se daqui uns 10 anos a cabeça não ajuda mais, e a gente esqueceu o que ele falou, e como foi que ele falou, e por que ele explicou isso? Vamos escrever? E aí eles começaram. E aí foram os evangelistas que resolveram escrever o que Jesus tinha falado, para não esquecer, para o povo continuar aí passando. Porque Jesus tinha dito para eles assim, no dia daquela janta, lembram aquela janta que ele fez? Que todo mundo pinta quadros, a Santa Ceia. Naquela janta ele disse para eles, olha, vocês vão continuar meu serviço, hein? Só que eles, assim como nós, esquecemos que as coisas podem acontecer hoje ou amanhã. A gente pensa que a vida dura eternamente. Durar, dura. Mas às vezes quem está te ensinando não dura. E era o caso deles. Jesus dizia, prestem atenção. Vocês vão continuar meu serviço. Uns pensavam assim, por que ele está falando isso, né? É ele que ensina, a gente só acompanha, a gente organiza a multidão, tudo mais, mas quem ensina é ele. Ele dizia, olha, eu posso faltar. E isso vai acontecer daqui bem poucos dias. Ia ser uma semana depois. Uns diziam assim, Jesus, tem mais tempo do que vida, tá ali todo forte, bonitão. Ninguém sabia o que ia acontecer com ele. Graças a Deus, a gente também não sabe o que vai acontecer conosco. Mas pense, pode ser que daqui a uma semana a tua vida mude completamente. Mas voltemos ao texto. Naquele dia lá, Jesus tinha dito para eles, vocês vão continuar o meu trabalho. E depois que Jesus se foi, eles continuaram mesmo. Continuaram indo aqui, lá e acolá, com o que eles tinham de conhecimento. E foram multiplicando, como se eles fizessem grupos de estudo, sabe? Grupo de palestra, grupo de estudo, e eles iam num lugar, no outro, para ensinar o que Jesus, para contar o que Jesus tinha feito, ensinar o que eles tinham aprendido. E esse livro aqui são desses pedacinhos de ensino, dessa gente que se esforçava tanto, talvez como nós, gente que não era evoluída ainda, mas que tinha boa vontade. Gente que errava feio, igual nós fazemos, mas que tem boa vontade de acertar. Um dia erra, outro acerta, mais 2 dias erra, mais 2 dias acerta. Somos assim e eles eram assim. Aí esse livro aqui são 180 histórias tiradas desses pedacinhos. E as histórias explicadas pelo Emmanuel. Olha que coisa fantástica. Porque às vezes a gente ouve a frase, mas não entende direito. A frase que é da história de hoje, vocês vão se lembrar, só que às vezes a gente não entende direito. Olha bem se você não lembra dessa frase. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Quem disse essa frase?
Quem disse essa frase? Jesus. Jesus disse uma vez para Judas. Por quê? Judas fazia parte ali da comitiva de Jesus, queria ajudar, mas do jeito dele. E as ideiazinhas dele às vezes não batiam muito certo com o que Jesus estava fazendo. Judas dizia: mestre, mas se você quer propagar a boa nova, se você quer espalhar essas ideias por aí, você não pode ficar indo nas festas, onde a gente vai, onde tem multidão de gente, e ficar conversando com as prostitutas, Jesus. Você não pode ir lá com os ladrões, aqueles que fazem tudo errado, mas é sempre lá que o senhor vai. O senhor não sabe que dá fofoca isso? O senhor está sempre lá nos esfarrapados, sempre no meio da pobreza, aqueles que estão doentes. Se o senhor quer criar uma religião, é assim que ele pensava, né? Talvez a gente pense assim também. Se o senhor quer criar uma religião, por que não vai na parte mais nobre das cidades? Por que não fala com as pessoas mais chiques? Por que o senhor não faz direito? Por que o senhor não anda a cavalo, anda a pé? Sabe, quando a gente quer criar uma coisa grande, a gente tem que ir bonito, tem que ir chique. O senhor veste essas roupinhas aí tão pobrezinha. Aí, Jesus segurou assim no ombro de Judas e falou: Judas, não são os sãos que precisam de médico, Judas. Quem precisa de médico é quem está doente. Para ver se a cabecinha do Judas entendia. E ele não entendeu. Pense aí com você mesmo. Quem que precisa de médico? Quem está doente? Quem que precisa de consolo? Quem está sofrendo? Quem que precisa de orientação? Quem está fazendo errado. E era isso que Jesus ensinava. Vá aonde tem gente precisando de você. Não se importe com o que os outros estão falando. Não queira sempre estar no meio da nobreza, no meio daqueles que já estão bem. Teu lugar, e você que está aprendendo, é junto daqueles que não sabem. Não são aqueles que estão bons que precisam de você. Se você já aprendeu um pouco, vai ensinar para aqueles que não sabem. Jesus disse isso. E quem escreveu foi Lucas. Agora a explicação do Emmanuel. Ora, quem já sabe ler, não se esqueça de amparar aquele que ainda não se alfabetizou. Quem já dispõe de palavra esclarecida, quer dizer, quem já entende as coisas que está lendo, porque às vezes você sabe ler, mas não entende o que está lendo, né? Então, se você já entende o que está lendo, ajude o companheiro que ainda não entende. Quem já desfruta do equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de ajudar o doente. Estão entendendo que tudo é a mesma coisa que Jesus falou? Faz assim para mim, para ver se eu estou entendendo assim. É a mesma coisa, gente. Só que Jesus era assim, ó. Falava 1 milhão de conhecimento numa frasezinha só. Se você não tivesse com os ouvidos de ouvir que ele falava, bem atentos, perdi o ensinamento. É por isso que faz 2000 anos que nós estamos estudando o que ele falou e a gente ainda não entende. Olha bem a frasezinha que ele disse, desse tiquinho aqui, ó. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. O que ele está querendo dizer é assim. Se você já entendeu um pouco, o que te custa ensinar quem não entendeu ainda? Só que o que a gente faz, gente? Nós não vemos aqui no centro todo sábado? A gente vem aqui, escuta a palestra, escuta a palestra, escuta a palestra. Cada vez que a gente escuta, a gente aprende um pouquinho. Aí a gente vai embora. Aí quando a gente vai embora, o que a gente faz com o que a gente ouviu? Será que a gente usa no nosso dia a dia? Ou ficou só para conversar aqui no centro mesmo? Porque aqui no centro é fácil. Lembra da história dos radicais livres? A brabeza fica aqui, tudo fica por aí, porque a espiritualidade vai tirando de nós. A sala fica cheia de espíritos bons para tirar, para fazer essa limpeza. Aí você fica bem. Aí aqui é fácil dizer, meu irmão, minha irmã, aqui todo mundo é bonito, aqui todo mundo é bom. Ali na rua já, saindo aqui na rua ali do balneário, se alguém te tranca, já vai mãos na buzina, já vai chamando palavrão, já vai. Cadê o irmão? Vai com Deus, irmão. Não, palavrão mesmo. Antes de chegar aqui já foi assim, depois que a gente vai embora é assim. Só funciona porque a gente está aqui dentro. Porque aqui é um ambiente limpinho de energia. A mesma coisa os apóstolos dele passavam.
Uma vez Pedro disse para Jesus, Jesus, é fácil, né? Quando a gente está perto de ti, a gente fica bem. Agora é só sair ali na outra rua, a gente já fica nervoso. Porque Pedro era nervoso, ele batia nos outros, ele batia a boca no meio da rua, sabe, gente barraquenta? Era Pedro. Uma vez, ele bateu tanta boca com os primos dele, ele falou tanta coisa, ele fez tanta fiasqueira na rua, que os outros amigos chamaram ele, levaram lá para Jesus. Olha, Jesus, não dá mais para sair com Pedro. Estava batendo boca lá com os primos, com os tios dele. E o Pedro cheio da razão, mas também, quando a gente está aqui é fácil. É só sair ali, a gente encontra com quem? Salafrário, sem vergonha, vagabundo. Não é assim que a gente pensa. Aqui dentro tudo é fácil. Chega ali fora, meu Deus! Aqui diz também assim, ó, se você já aprendeu a trabalhar, não critica aquele que não aprendeu ainda. E vê se tu consegue não criticar. Vê. A pessoa vem lá, inteira, sã, e diz assim pra ti, tem um dinheirinho para completar a passagem que eu preciso, não sei pra onde, tô indo pra Criciúma, que a minha mãe tá doente, tá no hospital. Você dá o dinheirinho? Sim, meu irmão, abençoado seja você. Ou você pensa consigo, por que não vai trabalhar? 2 braços, 2 pernas, tá aí mais saudável que eu tô aqui tossindo, cansado, você tá aí, eu aqui cheio de radicais livres, você inteiro, aí por que não vai trabalhar? Não é assim? Se a boca não falou, o coração pensou, a mente dizendo onde é que ele vai usar esse dinheiro, não vai visitar ninguém, coisa nenhuma. O coração está sempre cheio dessas ideias, para não dizer a cabeça, né? Enfim, o que o Emmanuel explica da explicação que Jesus tinha dado para os amigos dele. Gente, não são os sãos que precisam de médico. Se você já é um pouquinho médico, o que quer dizer? Se você vem todo sábado aqui e aprende um pouquinho por sábado, você já é um pouquinho de médico. Já aprendeu um pouquinho mais que os outros. Como que se faz? Como que se faz para viver melhor aqui na Terra? O que você deveria estar fazendo? Comparando com Jesus, você está certo, meio certo ou está errado mesmo? Já dá para ter uma noção. Se a gente vem estudar, se a gente lê algum livrinho, se a gente entende alguma coisinha, já dá para ser alguma coisinha de médico. Já dá para ajudar um pouquinho aqueles que estão doentes. Olha, quem estime a prática da caridade, aqui no centro, passa algum dia sem falar em caridade. Não há uma palestra que lá, pelo meio das tantas, não se fale em caridade. Prática do bem, evolução moral, não é isso? Essa é a essência da nossa doutrina. A nossa doutrina diz, se a gente pudesse resumir assim, uma frase, a doutrina, faça ao outro o que você quer que seja feito para você. Aí, a doutrina inteira dá para resumir nessa frase. Pensando assim, é óbvio que você quer o bem para si, então você deveria fazer o bem para o outro. A doutrina é isso. Faça o bem, faça caridade, melhore você mesmo, melhore seus atos, suas palavras, seus pensamentos, e melhorando isso, inclui, nesse pacote está incluso a prática da caridade. A prática da caridade, não só com aquele que você acha, ai, coitadinho, eu vou ajudar porque ele merece, mas também a mais difícil, ajudar aquele que você acha que não merece. Mas ele podia estar trabalhando em vez de estar nos botecos, ele devia estar cuidando da família, ela devia ter pensado melhor antes de aprontar tudo isso. O que Jesus diria nessa hora? Não são os sãos que precisam de médico. Se você já é um pouquinho médico, é de você que ele está precisando. Sabe? Uma vez, eu acho que foi na Alemanha, uma bomba destruiu uma igreja que tinha um Jesus muito lindo, mas era uma obra-prima. E era com as mãos assim, ele estava com as mãos assim. E a bomba destruiu, a imagem do Jesus ficou inteira, mas as mãos caíram fora. E aí a comunidade se juntou para arrumar todos os estragos, e lá pelas tantas quiseram arrumar a igreja também, arrumaram. Só que não tinha mais nenhum artista com aquela competência para fazer as mãos que coubesse ali no Jesus. Então, uma pessoa que não era muito esclarecida de escola,
mas era muito sábia de pensamento. Um dia antes da inauguração da igreja, da reinauguração da igreja, antes da missa, pendurou uma plaquinha aqui numa dos coquinhos de mão de Jesus, escrita assim: as minhas mãos são as tuas ações. Pensa aí, que inteligente isso. E o homem não tinha estudo, mas tinha sabedoria. As mãos de Jesus, que não tinha mais ali, são as tuas ações. E é exatamente isso. Jesus age pelas nossas mãos. Ele age pelas nossas ações. Se ele mandou até lá no teu portão aquele rapaz que podia estar trabalhando, no mínimo é para dar um exemplo para você. No mínimo é para pensar. Teu filho está trabalhando? Agradeça. Ajude esse, porque ele também tem pai, ele também tem mãe. E esses pais também estão preocupados com ele, porque ele não consegue trabalhar. Se aquele rapaz está lá no teu portão, pedindo um dinheiro e você sabe que é mentira, agradeça, porque você já tem condições de ajudar. Se você fosse pobre, como ele, tivesse a falta de conhecimento como ele, não era para você que ele ia pedir. Se ele já pediu para você, porque um pouco de médico você já é. Se alguém chega lá no teu portão te contando uma história triste, querendo um ombro amigo, é porque bom ouvido você já é. Porque se você fosse chato de galocha ou não entendesse nada, ele não ia lá te procurar. Se alguém te procura por boa vontade, é porque um pouco médico você já é. Agradeça, porque você já tem a condição de ajudar. Você só procura alguém quando acha, quando pensa que a pessoa tem condição de te ajudar, não é assim? Senão você diz, não, nem vou lá, não vai adiantar nada, não vou. Se você vai até algum lugar, se você procura alguma pessoa, algum médico, alguma ajuda, é porque você acha que lá tem a solução para o teu caso, tem um caminho para você. A mesma coisa pensou essa pessoa antes de bater na tua campainha, antes de bater lá na tua porta, antes de ir lá no teu trabalho, antes de pedir ajuda para você. É isso que Jesus está falando. Se você já é um pouco de médico, se você já aprendeu um pouco, o que te custa ajudar aquele que não aprendeu? Lembre-se que as mãos do Cristo são as tuas ações. Cristo age através de nós. Nós temos um crachá aqui escrito, ajudante de Jesus. Só que às vezes está escrito ajudante de Jesus em férias. Ajudante de Jesus em manutenção. Às vezes é procure outro ajudante de Jesus. Que bom se nossas mãos, se o nosso coração, se a nossa boa vontade fosse ágil para ajudar o suficiente. Que bom se nós tivéssemos a condição de ajudar sempre que um desses fosse direcionado para nós. Tem uma palestra de Divaldo que eu acho bem interessante. Vocês sabem que esses grandes palestrantes, os espíritas, eles não têm uma vida muito fácil. Todo mundo trabalha, né? Estou falando desses grandes, tipo Divaldo, tipo Chico, trabalha de dia, dá palestra de noite, depois da palestra ainda faz as ajudas, os consolos, as consolações. E no caso do Divaldo, lá na casa dele, vocês viram até na televisão o tamanho da casa que ele tem, o tanto de ajuda que ele dá. Quando acabava a palestra, mas ele ficava horas atendendo as pessoas que vinham pedindo ajuda. E vinham pedir ajuda para parentes, e vinham pedir ajuda para o sofrimento moral, e pedir ajuda de tudo. E ele conta que num desses dias ele estava cansado. E daí ele disse, para não dizer que eu estava chateado mesmo, eu digo cansado. Ele estava chateado de ter que atender tanta gente depois de tudo aquilo. Ele diz, já era 2h da manhã. E veio uma senhora com uma continha de água, uma não, 2 contas de água na mão. E ela disse assim, seu Divaldo, quem me mandou aqui foi uma pessoa de bom coração. E aí quando ele fala isso, uma pessoa, quando a mulherzinha fala uma pessoa de bom coração, diz que perdeu o sangue dele, ele ficou vermelho até a raiz do cabelo. Ele disse, ele pensando com ele, se a pessoa fosse de bom coração, já tinha pago isso aí, que ele tinha visto bem de longe, que era uma conta atrasada. Se a pessoa fosse de bom coração, tinha pago isso aí, que a senhora não tinha mandado para cá. Ele pensou isso, mas para ela ele riu assim e disse, pessoa de bom coração, e aquilo tudo pensando, igual a gente, né? A gente pensa um monte de coisa, sorri e fala outra coisa, né? Só que nisso,
mentora dele, Joana de Anjos, se coloca bem do lado da senhorinha e diz para ele assim, claro, a senhorinha não estava vendo ela, só o Divaldo via. E ela botou as mãos na cintura e disse assim, seu Divaldo, tá chateado, seu Divaldo? Quando ele olha para ela, não senhora! E a outra senhorinha ali sem entender nada, não senhora, não senhora! E ela assim, tá chateada porque tem que ajudar? A senhora, não, não foi isso, é porque eu não tenho aqui nos meus bolsos, eu não tenho dinheiro. Daí, tipo, ela pensou nela, assim, disfarçada. E a senhorinha ali esperando para ver se ele ia pagar ou não. E ali, a Joana dá uma lição para ele, que ele contou na palestra e serviu para mim também. O senhor queria estar de que lado? O senhor queria estar do lado ali pedindo, ou o senhor queria estar do lado aqui já tendo condições de ajudar? Ah, mas é claro que é desse lado tendo condições de ajudar. Então ajude. Simples assim. Na hora que alguém vier te pedir uma ajuda, que o sangue ferver, se lembra disso. Se a pessoa veio até você, é porque você tem condições de ajudar. Porque em algum momento você já colocou esse crachá, ajudante de Jesus. Porque você já se dispôs em algum momento a ajudar. Você quer melhorar. E a gente só melhora quando ajuda os outros. Em algum momento você já se dispôs a ser ajudante de Jesus. E aí, os ajudados vêm. Como é que você vai ser ajudante se não tem ninguém para ajudar? Se a gente vivesse assim, num lugar de mil maravilhas, se não tivesse ninguém para ajudar, como é que você ia evoluir? É bom evoluir nos lugares que são bem ruins mesmo, onde tem bastante gente para ajudar, bastante serviço para fazer. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo a ajudar. Aprendendo a ajudar o outro, a gente ajuda a si mesmo. Ajudando o outro, ganha crédito. Ganha moedas de valor, que são o alívio dos nossos próprios problemas. O conhecimento nos ajuda, mas a ação ajuda bem mais. E nesse dia ali, Divaldo aprendeu mais ainda. Diz a Joana assim, seu Divaldo, o senhor sabia que seu nome está escrito lá no livro de Jesus, Ajudantes de Jesus? Ah, ele até tinha esquecido tudo que tinha acontecido ali e falou para ela assim, ai, muito me agrada, minha senhora, meu nome no livro de Jesus. Ela, pois é. E quando essa senhora, na oração da noite, rezou ajoelhadinha perto da cama, pedindo uma ajuda para pagar a conta de água, porque a necessidade dela é verdadeira, ela é lavadeira, lava roupa. Como é que ela vai lavar roupa sem água? Cortar a água dela. Quando ela estava rezando e ela pediu uma solução, a oração dela foi levada direto para Jesus. Quando chegou em Jesus, ele foi consultar o livro. Ah, cidade de Salvador, aqui quem são os ajudantes? Olha, Divaldo, ele está acordado e pode ajudar. Então, você foi o escolhido por Jesus para ajudar. Então, ela foi intuída. Como Jesus não conseguiu alcançar o ouvido dela, foi intuída por uma pessoa de bom coração que ouviu Divaldo, Divaldo, mande a Divaldo. Essa pessoa transmitiu o recado de Jesus, mande a Divaldo, ela entendeu e veio. E você está se recusando de ajudar? Não, senhora, olhando por esse lado. Não é assim? Será que nós, se recebêssemos um chamado desse, nossa, eu te mandei essa pessoa porque você pode ajudar e você está mandando ela embora. Será que a gente não ia ficar roxo da vergonha? Quantas vezes a gente manda as pessoas embora? Sem o consolo, sem o ombro amigo, sem a ajuda financeira, sem a comida, o copo d'água, sem a orientação. Quantas? E quantas vezes quem mandou foi Jesus? Pense isso. Se você não estivesse nesse caminho de evolução, se o teu livro não tivesse lá, ajudante de Jesus, não tivesse escrito lá, entre aqueles que estão melhorando, as pessoas não vinham até você. Então fique feliz de ajudar, fique feliz que a oportunidade bate na tua porta. Você não precisa nem ser voluntário lá em lugar nenhum. As pessoas vêm te procurar, lá no teu trabalho, lá na tua casa, onde você estiver. Ajude. É isso que Jesus fala. Faça alguma coisa. Não são os que estão sãos que precisam de médico. São os que estão doentes. E se já estão te procurando, fique feliz.
Tem um nomezinho tá lá ativo ainda no livro de Jesus. Emmanuel diz mais. Quem já seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus. Ele não está dizendo seja bom para aqueles que já estão no caminho, sabe? Ajude as pessoas lá do centro, que você sabe que estão passando por dificuldade. Não, ele está falando ajude os maus. É fácil? Faz assim para mim ou faz assim. É fácil ajudar quem é mau? É só assistir o noticiário, de qualquer canal, 10 minutos. Você tem pensamentos bons pelos que estão errando? Faz assim para mim, se você tem. Quando assiste o jornalzinho lá, você está pensando, coitados desses que estão errando, esses que estão na delação premiada, esses que estão na Lava Jato, esses que estão causando tanto dano. Todo mundo pensando bem para eles, né? Jesus ajude todo mundo no Evangelho no lar, rezando, que eles tenham o conhecimento que eu já tenho, né? Tá bom, não precisa fazer nada. Eu já entendi. Todo mundo pensando bem para todo mundo, né? Deveria ser assim. É o que o Emmanuel está dizendo, olha. Quem já seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, por vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Ou a pessoa está tão revoltada e pratica o mal, ou ela é ignorante, ela não sabe ainda. Ela não sabe. Ela pensa que está tirando grandes vantagens. Coitada! O mal na vida dela está todo pela frente ainda. Todo o resgate ainda pela frente. E ela nem sabe disso. É feliz ou é coitada? É coitada. E ela nem sabe ainda. Ajude os maus. E como que você vai ajudar os maus? Rezando. Ah, mas eu não posso compactuar com isso. Não é isso que Jesus pediu. Jesus nunca disse, olha, você errou, tudo bem. Não, ele sempre dizia, vá, não peques mais. E a partir de agora, comece a fazer pelos outros o que você aprendeu. Ele nunca disse assim, eu passo a mão na tua cabeça e está tudo certo. Não é isso. Mas você precisa, depois que já aprendeu, fazer o bem. Até para os maus. Fazer o bem em pensamento. Pelo menos não continuar emitindo mal para eles. Safado, sem vergonha, olha aí o que estão fazendo, destruir o nosso país. Que raiva que eu tenho. Não é assim. Que revolta que me dá, quero me mudar. Não. Você já é um pouco médico. Você já aprendeu um pouco. Você sabe que eles estão errando. Sabe que está errado. E esse dinheiro não é teu. Porque se fosse, ele estaria contigo. Se você merecesse tanto esse dinheiro, eu vou dizer o contrário. Se nós merecêssemos tanto esse dinheiro, nós não teríamos nascido aqui no Brasil. Nós seríamos lá na Suécia, na Suíça, onde não tem corrupção. Nós seríamos lá. Como nós nascemos aqui, é sinal que nós precisamos aprender. Que bom se nós já tivermos aprendido a não roubar mais, não sermos mais corruptos. Que bom! Na próxima vez a gente nasce em outro lugar que não tem corrupção. Mas, se continuar apontando o dedo para a televisão e pensando mal para toda aquela raça, vai nascer aqui de novo, não aprendeu ainda. A gente precisa não fazer mais o mal, como Jesus dizia, vá e não erre mais. E comece agora a fazer o bem, porque tu já aprendeu. Tudo bem. Tomara que a gente já esteja nessa fase do não errar mais. Mas está na hora de começar a fazer o bem em pensamento. Quero ver conseguir assistir 10 minutos de televisão e fazer o bem para eles. Pensando. Tomara que nós consigamos. Eles precisam de médico e nós já somos um pouquinho de médico porque nós já aprendemos. Aliás, todos sabem aqui, né? Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. Mas o que a gente faz quando a gente está bem em paz, assim, bem alegre, bem feliz? Ai, que bom. Daí vem alguém bem desesperado. A gente diz, ai, como essa pessoa é agitada, meu Deus. Ai, sempre com problema, sempre com uma coisa. Que vida. Ui. Se você já tem a paz, fica feliz. Ajude aquela criatura ali a entender como é que se busca a paz. Se ela não tem ainda, é porque ela não sabe. Se ela é agitada ainda, é porque ela não sabe. Ajude, você já tem. Ajude. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Aí, quando a gente está bem alegre, a gente não é alegre sempre, né? A gente é alegre
Um tempo. Daí, nesse momento de alegria, a gente não quer dividir com ninguém. Daí o que a gente diz, não, lá vem aquela chorona, quer ver? Vai contar mais uma desgraça. Ui, é assim, a gente não quer nada. Vamos ajudar os outros um pouquinho. E sabe como é que ele conclui? Olha que lindo. Lembra-te que transitam aqui pelo mundo pessoas com dificuldades maiores que as tuas. Não é verdade? Daí o que a gente faz assim? Daí vai lá, tipo, hoje eu estava trabalhando lá na farmácia, daí lá na frente da farmácia, mas deu um bate-boca, uma gritaria, mas começaram com palavrão, trancaram os carros da rua, e grito de lá e grito de cá. Meu primeiro impulso, vou lá ver o que é, curiosidade, né? Quando eu estava indo, eu pensei, opa, eu vou ajudar. Só que quando a gente enxerga, a gente fica curiosa, quer ver quem bateu, quem deixou de bater, o que caiu no chão, qual sacola voou. Então eu não fui, mas o ouvido continuou ouvindo. Fui lá para trás da farmácia, vou rezar, mas é difícil. Então tu fica ouvindo a curiosidade, fica, só quer olhar a desgraça dos outros. É assim. Só que o que a gente deve fazer? Eu pensei, eu já tinha preparado a palestra, assim, já tinha lido a palestra. Eu pensei, isso serve de exemplo, né? Cala, Maquele, cala. O que eu tenho que ir lá xeretar a vida dos outros? É um momento de desgraça dos dois. No meio de todo mundo, discutindo a quanta energia perderam, né? Que cansado que os dois ficaram, estragaram o fim de semana deles. E eu não tinha nada a ver com a história, não tinha nada, estava lá num bom momento. Rezei pelos dois. Mas a reza foi bem curtinha, porque logo a cabeça já sai. Quando a gente vai ajudar, sai rápido. Quando a gente vai falar dos outros, a gente fica, né, horas e horas e horas comentando. Quando vai rezar, 2 minutinhos, acabou a reza e deu. Ai, Deus, fiz minha parte. Que seja uma rezinha rápida dessa de fiz minha parte. Mas faça, comece, porque a gente tem hábito de comentar largamente a desgraça dos outros. Até agora nos WhatsApp, todo mundo falando. A gente chega a ficar cansado de ouvir. Em vez de dizer assim, estou cansado disso, não quero mais que país. Reze. Reze para você estar aprendendo. Porque o Emmanuel coloca aqui muito claramente que somos nós que estamos aprendendo. Se nós estamos aqui, lembra que Chico falava, você está no lugar certo, na hora exata, com as pessoas certas, está tudo sempre certo. É essa a nossa vida mesmo. É aqui que a gente veio para aprender. Precisamos aproveitar a oportunidade de aprender com o que nos acontece no dia a dia. Não adianta assim, quando eu puder, eu vou ser voluntário lá no Chico Xavier, vou lá para Uberaba, vou ajudar aquele centro lá. Não. O que é para você fazer está aqui mesmo, está aqui no Balneário Gaivota, está aqui na tua casa, na tua porta, no teu trabalho, está aqui mesmo. Então, não precisa pensar quando, é agora mesmo. Faça o teu melhor. Lembre que você tem um crachazinho escrito, se alguém veio até você, você tem um crachazinho. E tomara que esse crachá brilhe, porque aí você vai aprendendo mais e mais e mais. E esse aprendizado te leva para onde? Para a felicidade. Não é isso que a gente quer. Não é para isso que a gente trabalha e faz tudo. Se você pensar bem direito aí consigo, para que você trabalha tanto? É para ter dinheiro, para sustentar a casa, para não sei o que, mas no fim, peneirando as coisas assim, respondendo tudo. Para que mesmo? É para ser feliz. E se Jesus já dizia desde aquela época lá, se você quer ser feliz, faça o bem, por que você se recusa a fazer? Não, vou falar diferente. Por que nós nos recusamos a fazer? Porque eu também tenho muitos momentos de dizer, meu Deus, eu trabalho numa farmácia. Então, lá na farmácia, todo mundo vem chorar as pitangas, né? Por quê? E por quê? E às vezes eu olho, meu Deus, ela vai me contar essa história de novo. Bem, é porque em algum momento eu coloquei um crachá aqui de ajudante de Jesus e às vezes eu quero virar o crachá. Estou fora de área. Muitas vezes a gente faz isso. Só que se as pessoas vêm, é para o nosso próprio adiantamento. Vamos fazer o que o Emmanuel está nos dizendo. E ele completa assim, para a gente não ficar tão triste. A vida não reclama o teu sacrifício integral. Não é para viver pelos outros. Mesmo porque a gente nem consegue, né? Quantas coisas a gente faz pelo outro? Pelo outro, a gente diz, pelo marido, pelos filhos, pela casa. Não, mas eu estou dizendo assim, os outros em geral, aqueles que te procuram. Quanto você faz de boa vontade pelos outros? É pouco. Bem pouco.
Então, ele está dizendo assim, que não é preciso fazer muito, mas faça quando eles vêm. Quando aparecer a oportunidade, faça de coração aberto, em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Ah, quando falar isso, o negócio fica diferente, né? Se eu ajudar os outros, eu vou ser beneficiado. Jesus já falava uma parte para 100. Sabe o que isso quer dizer? Assim, quem cultivava coisas sabia disso, que uma parte para 100 é quando uma semente gerava 100 mudas. Uma semente gerando 100 mudas, são 100 plantas, que vão dar mais sementes, que vão dar mais 100, cada semente dava 100. Jesus dizia uma para 100, e ele disse, se fizer com amor, uma para 1000. Atinho, uma coisinha feita por amor, 1000 coisas boas para quem? Para quem fez. Então, se isso é ser sem vergonha, eu quero ser sem vergonha. Uma vez Chico disse assim numa reportagem que eu estava fazendo, Chico, então explica isso melhor para nós. E ele disse, olha, fazer o bem é tão bom que se os malandros soubessem como fazer o bem é bom, eles fariam o bem por malandragem. Seja malandro então, faça por malandragem. Porque o bem que você fizer, uma partezinha assim, ó, por amor, por boa vontade, por fazer mesmo, vai render para você 1000 vezes mais o que tu fez. E é verdade. Se fazer o bem é bom desse jeito, então sejamos malandros do jeito que Chico falou. Façamos o bem por malandragem, para que o bem seja feito para nós 1000 vezes mais. É uma lei? Jesus que falou. E tudo que ele falou é certíssimo. Porque para que ele ia mentir para nós? Para que ele ia se dar o trabalho de vir até aqui para falar uma coisa errada? E ele disse isso. Então, esse texto que fala alguma coisa, é esse o título da nossa lição de hoje, que seja feita então alguma coisa por alguém, por amor. Porque essa coisa vai se transformar em 1000 coisas para você. Que esse ensino da noite enche a nossa vida de vontade de fazer o bem, que é o que eu desejo e é o que eu peço aos nossos anjos guardiães, que nos acompanhem até a nossa casa, que mantenham a nossa energia assim boa, do jeito que está todo mundo bem feliz, bem tranquilo, bem amoroso, com o ouvido, a cabeça e o coração cheio de coisa boa, que isso permaneça por muito, muito tempo, que ele não acabe tão rápido. E que lá na casa da gente, a gente consiga espalhar isso também pelos 4 cantos. Amor e vontade de fazer o bem. Que a paz de Jesus permaneça conosco e que o bem nos acompanhe. Pelo menos até sábado que vem. Que assim seja. Vamos pegar o bem de Jesus e a paz de Jesus. Vamos levar para a nossa oração final. Vamos então sentar na cadeira melhor que a cadeira nos oferece. Fechar os nossos olhinhos e levar o nosso pensamento a Deus. Pedir para o nosso Mestre Jesus, Deus, nosso Pai misericordioso, bom e justo, que leve a nossa oração aos nossos lares, que em nossos lares exista muita paz, muito amor e principalmente fé. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre, nos mostrando o caminho do bem e do amor a nós. Nós pedimos ao nosso Mestre que leve a nossa oração aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, que eles encontrem a paz e o amor. Pedimos ao nosso Mestre que leve a nossa oração aos presídios, que eles se encontrem, enche o coração de paz e de amor e que a paz de Jesus os envolva. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tem nos proporcionado. E te pedimos, Mestre, que Tu nos envolva na Tua paz. Vamos fazer o nosso passe coletivo
nesse momento, sentado em nossas cadeiras, o melhor que a cadeira nos oferece, pedindo ao Mestre Jesus que derrame sobre nós bênçãos de amor, de paz, de esperança. Nesse momento, espíritos protetores, mentores, estão caminhando no salão, colocando sobre nós bálsamos de saúde, de fé e de esperança de um mundo melhor. Que tudo nessa vida é passageiro e isso também passará. Senhor, te agradecemos por tudo que tu tem nos proporcionado e te oferecemos esse nosso momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Muita paz e vamos com Deus, que é a palavra de Jesus. Só um minutinho de atenção de vocês. A Maquele tem no YouTube. As palestras que a gente grava, nós postamos no YouTube. Aí se vocês quiserem assistir de novo essa ou outras palestras, ou mostrar para alguém, tem um endereço aqui na frente que nós vamos deixar. Se vocês quiserem pegar os cartõezinhos, vão estar aqui na frente, tá bom? Quer, Solange? Solange está lá no YouTube. Pega.